Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 3 de agosto de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Hoje faremos a leitura em Jó, capítulos 34 e 35, e posteriormente leremos Atos, capítulo 26, do versículo 30 até o capítulo 27, versículo 26. Antes eu quero orar com vocês. Vamos orar? Ó Pai de amor, Pai de graça e bondade, único merecedor de receber de nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te rendemos graças, Senhor, por este momento maravilhoso de lermos a palavra do Senhor. Nos abra o entendimento em toda a leitura que formos fazer. Abra, Senhor, nossa mente e o nosso coração para a compreensão da Tua santa palavra. Ministra as nossas vidas através dessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura sem mais delongas. Jó, capítulo 34. Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei: ó vil, ou aos príncipes: ó perversos? Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo.
Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu, e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Jó capítulo 35. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atentas para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Atos capítulo 26, a partir do versículo 30, leremos até o capítulo 27, o versículo 26. Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Atos capítulo 27. Paulo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava na partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia.
os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Encerramos nossa leitura por hoje. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Agora te chamo para vir comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 3. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 3 de agosto de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 3 vai para a Mônica Pereira, lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. Para Marli Luiza, lá em Tesouro, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês duas e dos demais aniversariantes, casais e bebezinhos. Quero orar por vocês. Vamos orar? Grande Deus, nosso eterno Pai, somos gratos ao Senhor por concederes a Mônica e a Marli mais um ano de vida, aos demais aniversariantes, aos casais, ó Deus, a possibilidade de comemorarem mais um ano de casados e aos bebezinhos que completam mais um mês de vida.
Louvo ao Senhor por cada um e rogo as bênçãos do Senhor sobre essas vidas, para que o Senhor, ó Pai, as alcance com a tua boa mão, Pai, provendo todas as suas necessidades, quer sejam físicas, emocionais, espirituais, que o Senhor possa assistir cada um e abençoá-los, ó Deus, com suas dádivas maravilhosas, de amor, de paz, de alegria, de saúde e prosperidade, de muitas felicidades e muitos anos de vida. E que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?